Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como a Europa está se preparando para aquilo que enxerga como um inevitável conflito contra a Rússia de Vladimir Putin. Todos os dias são realizadas 150 milhões de buscas no Google no Brasil, e muitas dessas pesquisas podem ser de clientes procurando os seus produtos ou serviços. E se você não tem um site, eu tenho uma péssima notícia: eles vão fechar com um concorrente seu. Mas você pode ter um aliado para essa batalha. A Movon Marcas tem um serviço de criação de sites que vai colocar o seu negócio no mundo digital. São páginas de alta performance e totalmente personalizadas para atender às necessidades da sua empresa. Conquiste novos territórios para sua empresa, construa já o seu site. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nesta segunda-feira, 18 de março, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez um alerta grave sobre o futuro da segurança da Europa, dizendo que se o continente europeu pretende se manter em paz no futuro, precisa imediatamente mudar para uma economia de guerra e deve continuar aumentando em ritmo acelerado as suas capacidades defensivas para enfrentar o que classificou de grave ameaça da Rússia. Na sua declaração, Charles Michel disse que se a Europa não se mobilizar para aumentar a sua defesa e se não oferecer à Ucrânia todo o apoio que precisa para se defender da brutal invasão russa, a Europa será o próximo alvo de Vladimir Putin. Disse também que considera a Rússia uma ameaça grave e real para a segurança do continente europeu e para a estabilidade global, dizendo ainda ter a certeza de que se Putin não for barrado na Ucrânia, ele continuará espalhando guerras, e disse, concluindo a sua declaração, que se queremos paz, devemos nos preparar para a guerra. Em declarações anteriores, o presidente do Conselho Europeu disse que a culpa pela atual situação é da própria Europa, referindo os quase 30 anos de forte desinvestimento no setor europeu da defesa após o colapso da União Soviética em 1991. Com o fim da ameaça soviética, todos os países europeus, sem exceção, cortaram fundo nos investimentos da defesa, com destaque para a Alemanha, que entre 2015 e 2018 chegou ao ponto de investir, em média, menos de 1,5% do seu PIB nesse importante setor. Isso levou a uma situação em que, apesar dos exércitos europeus operarem equipamentos de última geração, a quantidade disponível e, principalmente, a prontidão para o emprego dessas armas e equipamentos alcançou um nível absurdamente baixo e perigoso. Todo esse desinvestimento se refletiu na capacidade de produção da indústria europeia de defesa e, mais uma vez, apesar de produzirem equipamentos e armas das mais avançadas do mundo, só são capazes de o fazer em quantidades muito limitadas. No contexto de uma Europa em paz e sem inimigos reais espreitando nas esquinas, já era uma situação grave e preocupante. Mas agora, com uma guerra brutal e terrível decorrendo no continente europeu, com a Rússia de Vladimir Putin lançando centenas de milhares de soldados contra a Ucrânia com o único propósito de conquistar e anexar novos territórios, e com os russos ameaçando continuar espalhando guerras pela Europa se saírem vitoriosos da Ucrânia, a fraca capacidade da indústria europeia de defesa assume um caráter autenticamente catastrófico. É isso o que Charles Michel chamou de mudança para uma economia de guerra na Europa. Uma mudança que deverá envolver a urgente ampliação das indústrias europeias de defesa, visando dois objetivos principais. O primeiro é garantir um elevado nível de produção interna de armas e munições, principalmente de artilharia, o suficiente para manter os estoques europeus cheios e prontos para emprego imediato. Com o segundo objetivo sendo o de enviar para a Ucrânia todas as armas e munições que precisa para se defender da agressão russa. Durante o evento no qual discursou, os países europeus concordaram em alocar um fundo extra de 5,5 bilhões de dólares, que será usado para a compra de armas e munições na Europa, que serão depois entregues para a Ucrânia. Um fundo inserido no âmbito do programa Mecanismo Europeu para a Paz, conhecido pela sigla EPF.
Esse programa foi criado em março de 2021, antes do início da invasão russa da Ucrânia, e visa entregar ajuda militar a países parceiros. No ato da sua criação, o programa recebeu um orçamento de 5 bilhões de dólares, mas, como referi, no dia 18 de março, o programa recebeu um orçamento extra de 5,5 bilhões a ser usado inteiramente para a compra de armas e munições para a Ucrânia. Muitas das medidas que estão sendo adotadas agora pela Europa são um reflexo do que está acontecendo nos Estados Unidos, com o Congresso daquele país, controlado pelos republicanos e profundamente influenciado por Donald Trump, levantando inúmeras barreiras que estão atrasando o vital apoio norte-americano para a defesa ucraniana, com destaque para um pacote de 61 bilhões de dólares que deveria ter sido aprovado em novembro de 2023. Uma aprovação que, por causa principalmente da influência de Trump sobre o Congresso, promete não sair tão cedo. Com as ajudas dos Estados Unidos escasseando e ameaçando mesmo parar, a Europa, que como Charles Michel fez questão de salientar, tem a certeza de que Putin continuará avançando se vencer na Ucrânia, não vê outra alternativa a não ser retomar, com urgência, a sua indústria de defesa e a assumir o papel de principal apoiador da defesa ucraniana em um cenário de afastamento dos Estados Unidos. Para os europeus, o que está acontecendo na Ucrânia representa o maior desafio de segurança do continente desde a terrível Segunda Guerra Mundial. Uma ameaça que eles sabem que, se não for detida na Ucrânia, que é onde está neste momento, terá de ser enfrentada mais tarde em território europeu, em um conflito ainda mais terrível do que o atual. Como o presidente do Conselho Europeu disse no seu discurso, se a Europa quer paz, então precisa se preparar para a guerra. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.